Oi, pessoal! Venho trazer mais uma novidade do Páramo para vocês, que é esse objeto aqui, que é um brise vertical, em que a definição dele de profundidade, né, de cada uma das peças é definida por uma curva senoidal. Ó, aqui em planta baixa a gente consegue ver esse objeto aqui. Ele é um objeto paramétrico, então eu consigo alterar, por exemplo, a altura dele, aqui direto com os hot points. Em planta baixa, eu consigo controlar tanto a largura quanto a profundidade dele, a profundidade total do objeto, no caso, né? Porque cada peça vai ser definida pelo parâmetro do seno. E eu também posso controlar, por exemplo, o espaçamento entre esses brises. Posso colocar, por exemplo, aqui de 50 centímetros. Eu posso controlar, se eu dar um OK aqui, fica bem mais espaçado. Eu posso controlar a espessura desse brise. Posso colocar aqui, por exemplo, 2 centímetros. Uma peça, por exemplo, de MDF. Posso colocar, deixar aqui os 5 centímetros padrão. Aqui, padrão também. Posso alterar o ângulo de frequência dessa onda, né? Que no caso eu posso ter ela menor, que a onda vai ficar mais suave. Ó. Ou eu posso ter ela maior, né? Para ela ficar mais forte, né? Mais frequente. Também tenho como definir esse parâmetro aqui, que é a profundidade mínima, porque se eu zerar esse parâmetro, o brise que vai estar central aqui no ponto de baixa, vamos dizer assim, da curva, ele vai ficar zero. Então, eu preciso ter um parâmetro de profundidade mínima desse brise. E é até interessante porque com isso você consegue, no estudo solar, colocar o mínimo necessário, né, para que não entre insolação na sua fachada. Então, eu posso controlar aqui essa dimensão mínima desse brise aqui da parte de baixo da curva, né? Então, vamos agora, de fato, né, lembrando, a gente vai colocar todos esses como parâmetros editáveis no páramo. E aqui tem mais um parâmetro editável que vai entrar no páramo, que é o de superfície. Agora, vamos começar de fato, certo? Eu vou apagar aqui esse da planta. E a gente vai agora aqui em Arquivo, Biblioteca e Objetos, New Páramo Object, certo? Como é que funciona? Primeiro, eu gosto sempre de colocar logo aqui os parâmetros gerais, globais, né, de um objeto. Eu gosto sempre também de renomear eles, na verdade, complementar o nome, colocando que um é o eixo X, esse é o eixo Y e o último o eixo Z, né, para facilitar nas minhas identificações quando eu estiver trabalhando aqui no par. Criar um grupo logo, que eu vou chamar ele de parâmetros globais. Pronto. E como é que vai funcionar esse objeto? O brise é basicamente um bloco, vou já colocar aqui, que ele tem uma dimensão específica no eixo X, que essa dimensão é a espessura do brise, uma dimensão do eixo Y, que vai ser a variável por seno, e uma altura no eixo Z, que na realidade já é o eixo aqui Z da definição global. Né? Ele também é controlado por uma superfície, que é o input que a gente vai colocar. Eu já vou até puxar logo ela aqui. Certo? Que eu vou colocar ela por padrão aqui, base, o pintura Siena Areia, que é a superfície. Tá aqui. Superfície. É um parâmetro visível, então a gente tem que colocar como true. Pronto. Certo. Esse bloco, ele tem uma dimensão. Essa dimensão, ela vai estar especificada nos parâmetros variáveis que a gente tinha visto lá dentro do objeto. Quais são esses parâmetros? A espessura do brise, que essa espessura é um length. Eu vou chamar ele de B, né? De espessura do brise. Ele vai ser um parâmetro positivo.
porque eu quero que ele apareça. E o valor dele eu vou colocar aqui como padrão 0,5. E o step, que é quanto que ele pode crescer, vai ser de 1 em 1 centímetro. Certo? A gente também vai ter o espaçamento entre brises, que também é um comprimento. Vou colocar como parâmetro positivo, porque eu quero que eu possa configurar. Por padrão, eu vou deixar 20 centímetros e o step também vai ser de 0,1. Eu vou chamar o espaçamento de DB, distância B, né? Do brise, quer dizer. Certo. O terceiro parâmetro que eu vou botar é a profundidade mínima do brise, que é o último que eu informei, que se a gente deixar 0, né, se a gente não colocar esse parâmetro, o do meio sempre vai ficar 0, né? O mais baixo vai ser, o menor de profundidade vai ser sempre 0. Então, a gente precisa ter isso como um parâmetro também, que vai ser de profundidade mínima do brise. Ele também vai ser um parâmetro true. O valor dele eu vou botar por padrão 20 centímetros também. E o step vai ser de 0,1. Posso colocar também aqui, para facilitar quando eu estiver nomeando as outras coisas, o nome dele de PB. Profundidade mínima do brise. Desculpa o cachorro latindo do vizinho, mas vai dar certo. E a gente também tem um outro parâmetro, que é o parâmetro que vai definir os ângulos, né? A variação de ângulos dentro do seno, que é o parâmetro de ângulo. Vou colocar aqui, colocar um símbolo, um azinho aqui mesmo. Vai ser true, né? Por padrão, eu vou deixar 30 graus, mas o step vai ser de 0,1, ou seja, eu posso incrementar de 1 em 1 grau. Pronto. Esses são os nossos parâmetros editáveis desse objeto. Então, eu vou criar logo aqui um grupo. Vou chamar aqui de parâmetros editáveis. Tá aqui na cozinha. Ok. Desses parâmetros editáveis, eu já posso colocar diretamente aqui a espessura do brise no eixo X desse bloco aqui, que eu vou chamar inclusive ele de brise. Certo? Então, a gente já tem 3 inputs aqui, né? Que é o de superfície, eixo X e tamanho X e tamanho em Z. E agora, eu vou fazer o quê? O primeiro passo que eu vou fazer é algo simples, que é a distribuição dos brises ao longo da dimensão 1, né? Que é essa dimensão aqui de X. Essa dimensão ela vai ser uma variável do comprimento total de toda a soma dos brises, né? Do espaçamento mais a espessura dos brises. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inclusive botar aqui um valor mais alto para a gente conseguir visualizar melhor. Isso acontecendo aqui no campo de visualização. Vou colocar aqui 5 metros. E aqui eu vou dar uma reduzidazinha para 80 centímetros para a gente conseguir visualizar tudo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é justamente essa distribuição ao longo do eixo X, né? Então, eu preciso fazer uma transformação de movimento. Essa transformação de movimento, eu vou puxar aqui o move, que vai ser um movimento ao longo do eixo X, né? Esse movimento, ele vai ser de acréscimo de uma quantidade de peças de bloco, né? Que vai se distribuir. Então, eu vou precisar puxar o number distribution, esse aqui, que eu vou conectar ele ao eixo X. A gente já tá vendo o que é que acontece aqui, que ele multiplica essa peça que a gente já tem aqui, esse brise aqui inicial. Certo, mas eu preciso ter um espaço onde vai ser distribuído aqui, o start é 0, que vai ser o ponto 0 mesmo, e eu tenho uma dimensão final, onde vai ser distribuído esses brises. O que é a dimensão final? É a dimensão x menos a espessura do brise. Por que menos a espessura do brise? Porque o ponto de onde parte o move é daqui.
não do final do brise. Então, a dimensão x, se eu só conectar a dimensão x nesse caso aqui viria até aqui, ó. Até esse início aqui. E eu preciso que seja até o final, então eu tenho que diminuir essa espessura do brise. Vamos lá aqui. Subtraction. Esse menos esse. Vou até botar aqui, ó, x menos o prefixo que a gente usou ali, que é o EB. Ok. Esse é o valor de final, certo? Que aí a gente vai ter esse valor aqui, ó, de 5 completo. Ok, e como eu vou descobrir a quantidade de brises que vão ser distribuídos? Eu tenho um parâmetro de espaçamento de brises, então eu vou ter que usar esse parâmetro agora. E como é que eu vou fazer isso? Vai ser esse valor total aqui, do dimension x é 1, né? Menos a espessura do brise, dividido pela soma da espessura do brise com o espaçamento de brises. Por que essa soma? Porque esse é o módulo que se replica, né? É justamente desse ponto até o próximo brise que vai iniciar. Então, eu tenho que ter o valor total do módulo, vamos dizer assim, que se distribui. Então, a gente vai ter aqui um de soma, que eu vou chamar ele de EB mais DB, né, que são essas informações que eu botei aqui. Pronto. E aí eu vou dividir esse valor pelo módulo. Então, eu vou ter um número dessa divisão que vai ser o número de brises. Dividir aqui. Vou aqui substituir para a gente saber o que é que está acontecendo dentro desse node, né? X menos EB dividido por EB mais DB. Ok. É isso que está acontecendo aqui dentro desse node. Certo. Só que esse valor ele pode ser um valor quebrado. Então, para que eu tenha um valor inteiro, eu vou usar esse valor aqui de floor, certo? Ele vai transformar no último inteiro dessa divisão. Então, por exemplo, se essa divisão for 18,52, sei lá, ele vai puxar para 18. Então, eu vou conectar aqui. Pronto. E agora, esse resultado disso tudo aqui é o count, o número de brises que vão ser distribuídos ao longo desse eixo. Lembrando que se esse valor de espaçamento de brises, quer dizer, se o valor total desse comprimento da dimensão do eixo x for um múltiplo desse valor de espaçamento de brises, a gente vai ter o espaçamento de fato correspondente a esse valor aqui que a gente está inserindo. Mas se for um número quebrado que não corresponda a um múltiplo desse valor aqui, o ArchiCAD vai ajustar para o número mais próximo desse valor de espaçamento de brises, certo? O ideal é que a gente tenha noção, pelo menos se a gente está trabalhando com um múltiplo, porque senão, quando a gente for cotar, vai ver que a medida vai estar um pouquinho alterada, por exemplo, 21,5. Ele vai sempre puxar para o mais próximo em relação à divisão do eixo x total, certo? Então, eu vou criar aqui mais um grupo, que eu vou chamar ele de quantidade de brises. E esse aqui eu também já posso, inclusive, criar também um grupo. Vou chamar ele de distribuição no eixo x. Pronto. E agora a gente vai para a parte mais interessante, que é justamente a curva senoide, que vai estar definindo o valor do tamanho de Z de cada uma dessas peças desses brises, certo? Como é que a gente vai trabalhar com ela? A gente vai puxar aqui logo o seno da trigonometria, né? Só para recapitular, para quem não lembra, né, eu tenho uma curva senoide que ela é definida a partir do círculo trigonométrico.
círculo trigonométrico, ele é um círculo de raio de um valor de unidade de 1, em que o ângulo que surge do círculo corresponde ao seu comprimento, né? Então, a sua posição na realidade, né, ao longo desse círculo. Então, a curva senoide, ela tem uma amplitude, que é essa dimensão aqui, que tem a amplitude da curva e a amplitude total, que é de um pico a um vale, certo? Essa informação é muito importante, amplitude total e tem a amplitude base, né, que é esse Y aqui. A gente tem um comprimento de onda, que é a dimensão entre picos, certo? E a gente tem também a informação de que o valor máximo desse pico aqui vai ser, a partir do círculo trigonométrico que tem um raio de 1, o valor máximo vai ser 1 e o valor mínimo vai ser menos 1, sempre. Então, essa informação também é muito importante que a gente vai usar para fazer a nossa curva lá dentro do páramo, certo? Eu tenho, então, um valor de seno que eu vou precisar utilizar. Eu também ainda não usei o Dimension 2, que é o Y. E eu vou precisar desse valor como um input de alguma forma nesse processo, para que eu possa ter ele controlável também através de hot point. Então, o Dimension 2, ou seja, o eixo Y total, a dimensão total no eixo Y, ela vai corresponder à dimensão total dessa curva, ou seja, a amplitude máxima entre um pico e um vale, né? Ou seja, é 2 vezes esse valor de amplitude, né? Que é esse afastamento aqui que eu tenho. Então, como que eu vou conseguir usar ele aqui para dentro da curva de seno? Eu vou ter que dividir esse valor por 2, certo? Só que deixa eu colocar logo aqui, eu vou botar o division por 2. Beleza. Só que além dessa informação aqui, eu também tenho, né, uma profundidade mínima de brise que eu estou utilizando, né? Que eu preciso diminuir também desse valor do Dimension X para conseguir fazer esse cálculo. Então, antes de entrar nesse division por 2, eu vou fazer essa subtração. Esse valor depois eu vou precisar somar lá ao final para conseguir ter ele controlável, tá ok? Então, vou colocar aqui no division por 2. Pronto. Estou dividindo por 2. E agora, o seno, ele é outro fator muito importante, que eu vou precisar de um number series. Por que eu preciso de um number series? Porque ele vai ter uma dimensão variável a partir dos ângulos, certo? E esses ângulos, ou seja, esse step aqui, essa variável, vai ser o ângulo aqui variável que a gente vai colocar aqui. O count é o número de brises, então eu já posso puxar essa informação daqui. Vou afastar aqui para ficar a visualização melhor. E agora, eu vou multiplicar esse valor aqui, dessa divisão, pelo valor do seno. Por quê? Porque eu quero que aqui o seno sempre vai ser o valor máximo 1 e o valor mínimo menos 1. Mas eu quero que esse valor seja variável, né? Eu consiga ter essa dimensão aqui maior se eu puxar no eixo Y, se eu alterar a variável lá no eixo Y. Então, vamos lá, vou fazer essa multiplicação. Vou até afastar aqui mais um pouquinho para não ficar tão colado. Entre o seno e esse valor, né, de amplitude. Posso até mudar aqui esse nome para amplitude, para eu saber o que é que está acontecendo aqui. E essa multiplicação, agora eu vou ter que somar antes de entrar no eixo. Se eu simplesmente conectar aqui, ele vai sumir. Por quê? Porque eu tenho valores negativos ainda acontecendo aqui, né? Eu tenho o vale da curva de seno. Então, eu vou... Primeira coisa, eu vou ter que somar, né, a esse valor aqui dessa divisão. Por quê? Porque como esse valor aqui é o mesmo desse, né, e esse valor é justamente essa função aqui que a gente está usando, então eu vou somar
esse conjunto aqui a esse valor novamente, ó. Trazer para cá. E vou somar também, vou precisar fazer a soma com a profundidade mínima do brise. Ó, aqui. E agora eu já tenho o meu objeto pronto. É só isso. Eu posso aqui também, para ter como um registro, né, dentro do objeto, dentro do páramo, criar aqui um grupo, ó, e especificar que é a dimensão brises no eixo Y. Pronto. Esse é o nosso objeto. Se eu der um OK aqui, eu vou ter que dar um nome para ele, né? É só buscar, ó, ele confirmou que o objeto está na biblioteca. Eu vou abrir aqui, ó, ele dentro da pasta Páramo, é esse brise senoide, que foi o que a gente acabou de criar. Aqui eu já tenho os parâmetros que eu posso alterar, que eu vou botar na cota 0. Eu vou inserir aqui. Se eu puxar, ó, posso ir até o final, vou aqui na visualização 3D dele, só ajustar aqui na minha fachada. E é isso. Se eu quiser, por exemplo, que essa curva fique mais suave, eu posso alterar o ângulo para 10. Eu posso também, ó, olha como fica até elegante, né? Fazer uma curva assim suave. Eu posso aumentar aqui, né? Eu posso aumentar essa profundidade aqui para 1 metro, por exemplo. E aí ele cresce. Olha só. Posso aumentar a profundidade mínima do brise. Isso aqui é muito bom, porque você pode controlar, né, com um estudo de insolação, por exemplo. Tá tudo editável. E era isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que tenha sido um ótimo tutorial, que vocês tirem proveito desse objeto. Quem quiser, é só fazer o download no link da descrição. E é isso. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo.